Então, eu vou partir agora para integral funcional. Agora sim, nós vamos falar de teoria de campos, propriamente dito, e, no final das contas, eu vou obter, mais uma vez, aquele resultado de T a quarta. Então, vamos lá. Antes de simplesmente jogar, eu vou tentar construir para vocês a integral funcional, a integral de caminho funcional. Para alguns, pelo menos. Para alguns aqui isso pode ser pode ser entediante, chato, mas eu preciso fazer essa construção por vários motivos. Então, vamos lá. A construção da integral funcional, na verdade, a construção desse curso, ela está sempre baseada no conceito de evolução temporal do sistema. E aqui, nessa primeira parte, eu vou deixar bem clara o que é o método de Matsubara, ou também conhecido como método de tempo imaginário. Então, olha só, a evolução temporal de um operador de Schrödinger ele é dado por essa expressão aqui, onde a gente define o operador de Heisenberg. A chapéus é o operador de Schrödinger e a evolução temporal é dada por essa expressão aqui. Aqui o tempo que é dado por esse parâmetro t é o tempo real. Então, por enquanto, se a gente leva em conta a relatividade, aqui nós estamos ainda no espaço de Minkowski, tudo bem? O valor esperado, que a gente viu isso várias vezes, já como que a gente calcula o valor esperado em um sistema termodinâmico, e aqui eu vou chamar de valor esperado termodinâmico, para poder diferenciar do valor esperado de mecânica quântica, a gente calcula ele utilizando a distribuição de Boltzmann, o peso de Boltzmann. Então vamos lá, eu tenho um operador de Schrödinger, e eu quero calcular o valor esperado dele termodinâmico, a gente sabe exatamente como a gente faz utilizando a matriz densidade de Boltzmann. Onde beta aqui é o nosso parâmetro de temperatura, o inverso da temperatura. Agora, se eu faço o mesmo, se eu calculo o valor esperado termodinâmico para o operador de Heisenberg, ou seja, depois que ele sofre uma evolução temporal, o que a gente obtém no final do dia é essa expressão aqui, e se a gente reparar, no final do dia eu obtenho o seguinte, que o valor esperado termodinâmico do operador de Heisenberg, que tem onde eu estou considerando uma evolução temporal desse operador, ele é idêntico ao valor esperado termodinâmico deste operador, onde o tempo foi transladado por I beta, por um valor imaginário desse parâmetro termodinâmico beta. Então, é claro que a gente pode... a conclusão imediata é de que esse parâmetro imaginário ele é equivalente ao parâmetro temporal, de tempo real. Ou seja, fazer termodinâmica é equivalente a uma evolução temporal em que o tempo é uma grandeza imaginária. Exatamente este é o princípio básico do método de Matsubara. O formalismo de Matsubara, no final das contas, ele diz o seguinte, que o operador matriz densidade termodinâmica, ou, de outra forma, o peso de Boltzmann, ele possui a mesma forma do operador de evolução temporal, no qual o tempo é uma variável imaginária. E aí a gente define o parâmetro tal igual a IT. Esse parâmetro tal é a variável imaginária, é a variável temporal imaginária. Então, quando a gente utiliza o peso de Boltzmann, isso equivale a dizer que o sistema teve uma evolução temporal imaginária, um tempo imaginário, no intervalo ΔT, ou delta tal, né, de acordo com a definição do parâmetro imaginário.
Então, essa expressão aqui é a que, digamos, define muito bem o formalismo de Matsubara. Aqui eu coloquei uma observação para a gente recuperar o H cortado. Recuperando o H cortado, a gente divide o fator do exponencial por H cortado, a gente recupera. Em geral, o H cortado vai ser um fator que multiplica a temperatura. Então, fazer os limites de temperatura muito alta, de altas temperaturas e baixas temperaturas, você pode transpor isso para os limites clássicos, limites quânticos e por aí. Acho que na nossa primeira reunião eu comentei algo nesse sentido. Por enquanto, alguma dúvida com relação à construção do formalismo de Matsubara e com a identificação de beta igual a I delta t, ou seja, beta é um intervalo de tempo imaginário? Alguma dúvida com relação a isso? E uma outra curiosidade também que a gente pode construir, mas aqui eu estou partindo do pressuposto, mas eu vou deixar claro, é que essa quantidade aqui, o operador de evolução temporal, no nosso caso, eu estou pressupondo já, é um pressuposto de que ele obedece o ordenamento temporal. Então, eu posso escrever essa exponencial aqui em intervalos de tempos menores, sempre da direita para a esquerda, em que o tempo vai evoluindo. O tempo evolui, digamos, no sentido positivo, e os operadores de evolução temporal, eles contam da direita para a esquerda. Curiosamente, se você transpor isso para o parâmetro beta, ou seja, falar de temperatura, ou seja, você vai de 0 a beta, se você está fazendo uma integral no parâmetro θ, se você está fazendo uma integral no parâmetro θ, de 0 a beta, isso equivale a dizer que os operadores de evolução térmico, né, de evolução térmica, vão de um sistema mais quente para um sistema mais frio, nesse sentido. Bom, e como eu mencionei aqui, eu posso tratar... nós vamos tratar várias vezes essa exponencial na sua formulação, na sua forma de expansão de Taylor, em que eu considero isso aqui, esse fator do expoente aqui bem um fator pequeno. Essa equação que a gente obtém, ela é conhecida como equação de Dyson. Alguns de vocês podem conhecer a equação de Schwinger-Dyson, que é exatamente uma equação em que você trunca as correções de loop, e aí falando de teoria quântica de campos, é claro, e o mais básico possível que a gente pode obter é essa expressão aqui, essa expansão nas correções. Alguma dúvida por enquanto? Aqui eu mencionei, tá explícito, de que esse operador de evolução temporal ele pressupõe ordenamento temporal, e eu coloquei entre aspas imaginário, quando a gente trata do operador de Boltzmann, da distribuição de Boltzmann. Então, aqui eu explico, se a gente considera se beta é um intervalo de tempo imaginário, isso dizer que existe um ordenamento temporal, eu digo que eu posso particionar, subdividir esse intervalo de tempo em dois intervalos menores, aqui, perdão, em que eu vou de θ 0 para θ 1, de θ 1 para θ 2, de θ 0 para θ 1, e depois de θ 1 para θ 2. Como eu disse, a evolução temporal ela é dada pela operação de operadores da direita para a esquerda, nesse sentido. Então, eu posso fazer isso de maneira indeterminada, eu posso particionar a minha escala de tempo em N pedaços que eu queira, e aqui a gente já começa a construir o básico da integral de caminho.
sempre colocando os operadores da direita, ordenando os operadores da direita para a esquerda. Então, vamos agora construir. Eu vou construir aqui a integral de caminho para o caso da posição de uma partícula. Não estou falando de um campo. A transcrição para um campo, eu vou dizer como vocês obtêm, e se vocês tiverem alguma curiosidade, vocês podem repetir o processo que eu vou falar aqui agora. Mas é um pouco mais intuitivo a gente falar sobre a posição de uma partícula. Então, a integral de caminho, ela nada mais é do que a amplitude de transição no intervalo de tempo fixo, ΔT, entre dois estados. Um estado inicial, num tempo inicial, para um estado final, num tempo final. Isso basicamente é o seguinte: eu vou particionar, né, eu vou fazer essa evolução temporal, eu vou particionar o intervalo de tempo, TF menos TI, em N intervalos iguais. Então, eu vou ter ΔTI, esse ΔTI vai contar ΔT1, ΔT2, ΔT3, blá, 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 e por aí vai, e todos eles idênticos. Significa que eu vou pegar o intervalo total e dividir pelo número de partições que eu fizer. Feito isso, eu vou considerar todas as possíveis trajetórias melhor do que dizer possíveis trajetórias, eu vou dizer o seguinte: eu vou considerar todas as possíveis amplitudes de probabilidade, digamos, da partícula sair de um ponto e chegar em outro, grosseiramente falando. E assim eu vou fazendo para cada subintervalo de tempo. E aí depois, é claro, no modelo ideal, a gente coloca esse N para infinito, eu faço infinitas, eu particiono em infinitas subpartes e a gente obtém a integral de caminho. Então, vamos lá. A amplitude de transição, ela pode ser reescrita dessa forma, onde eu particionei em N partes o intervalo de tempo. E aí, agora, o que a gente faz é introduzir a identidade, essa identidade, e também essa identidade aqui, uma identidade associada ao projetor na configuração de espaço e outra identidade associada ao projetor na configuração de momento. Isso em cada intervalo entre operadores de evolução temporal. No final das contas, fazendo isso, é que a gente vai obter essa expressão aqui, a amplitude de transição do estado inicial para o estado final, ela vai ser dada por um produtório por motivo óbvio, né? Eu tenho o produto da operação de evolução temporal para cada intervalinho, subintervalos. E aí eu escrevi aqui um termo genérico que é a relação da configuração de posição e a configuração de momento e a amplitude dessa transição aqui também relacionado à posição e momento para uma dada configuração. E aí, usando as seguintes relações, sabendo que, primeiro, essa amplitude aqui de transição, esse exponencial, ele pode ser escrito numa expansão de Fourier, como eu escrevi no slide anterior, ou 2 slides anteriores. E aí sim eu defino muito bem qual é a operação desse valor esperado atuando no hamiltoniano. Depois eu posso reconstruir a exponencial, né, fazendo a ressoma. E aí o que eu obtenho é o seguinte: esse valor esperado aqui, a relação entre as configurações de momento e posição, multiplicando esse exponencial, que é uma quantidade clássica. Agora, esse H caligráfico, ele representa a função clássica hamiltoniana, não é mais o operador quântico hamiltoniano, porque eu já tomei o valor esperado da expressão da série de Taylor desse exponencial. Então, pois bem, usando a relação entre as representações de posição e momento, que é essa daqui e essa daqui, eu consigo reescrever essa linha de baixo
E aí eu vou substituir essa expressão geral na expressão da amplitude de evolução, amplitude de transição, e o que eu obtenho é essa versão final, ou quase final, da amplitude de transição. A amplitude de transição vai ser igual ao produtório dessa partição, né? Vou considerar todas as partições. E é claro, esse produtório também ele tem a seguinte interpretação estatística. Eu posso considerar essa amplitude de transição de cada subintervalo, a gente sabe que é a amplitude de probabilidade na transição de um estado para outro. E como a amplitude de probabilidade e são intervalos que são independentes um do outro, eu simplesmente multiplico todo mundo. Eu poderia também ter seguido essa lógica de raciocínio. Então, eu estou multiplicando todos os subintervalos, ΔT. No final, depois que eu termino de colocar, depois que eu termino de fazer, de observar todas as relações entre configuração de posição e configuração de momento, eu vou obter delta de Dirac. Aqui eu esqueci de colocar, mas existe delta de Dirac tanto para a posição inicial quanto para a posição final. Eu acho que eu escrevo isso numa expressão seguinte. E exponencial de uma quantidade totalmente clássica, que é essa expressão aqui. Eu reescrevo essa expressão aqui genérica. E aí vocês reparem aqui, eu tenho o operador hamiltoniano clássico, eu tenho a configuração de momento clássico para uma partição genérica L, lá no meio. E aqui eu tenho a diferença entre a posição nessa partição L menos a posição na configuração anterior, L-1. Tudo isso dividido por ΔT L. Quando eu tomo Aliás, aqui eu escrevi errado, era N, tudo bem? Aqui é N. Eu vou apagar e vou escrever N, correto? Porque aqui ainda, em princípio, não tomei o N para infinito. Então, quando eu fizer infinitas partições, infinitas subintervalos de tempo, essa expressão aqui ela converge para o que a gente conhece como a derivada temporal da função posição da partícula. E aqui eu vou denotar x ponto para a derivada temporal com relação ao parâmetro temporal real, tudo bem? Quando a gente vai falando em teoria de campos, esse t aqui ele representa sempre a parâmetro temporal no espaço de Minkowski, ok? Ou seja, o caso real. E eu vou denotar a derivada com relação a esse parâmetro como x ponto. Pois bem, então, depois de tomar n para infinito, fazendo infinitas subpartições, o que a gente obtém, essa expressão que converge para exponencial de menos i sobre h cortado, integral no intervalo de tempo da evolução temporal da função clássica hamiltoniana menos momento conjugado multiplicado por x ponto. E aqui eu escrevi, tudo bem, na outra expressão eu tinha esquecido de colocar essa condição aqui. Esses dois deltas de Dirac aqui, eles são importantes porque elas vão definir os limites de integração inicial e final da posição. E repare que aqui eu tenho uma integral na posição e tenho também uma integral no momento. Só que é claro que eu posso fazer duas coisas. Eu posso integrar o momento e, em geral, o momento ele é fácil de ser integrado, porque ele sempre aparece como p ao quadrado e desacoplado, né? Ele não aparece acoplado com x, não aparece p vezes x. Então, eu posso usar o resultado que a gente conhece de integral gaussiana e integrar o momento fora. Ou a gente pode simplesmente fazer uma transformada de Legendre inversa e recuperar o lagrangiano. Fazendo a transformada de Legendre para recuperar o lagrangiano do sistema, isso aqui também equivale a uma mudança de coordenada. Então, vai aparecer aqui também
um jacobiano. Tudo isso, ou você integrando o momento, ou fazendo essa mudança de coordenada, que seria transformada de Legendre, vai fazer aparecer uma constante. Eu não explicitei, porque isso daqui também vocês encontram em 500 livros textos. Esse parâmetro n aqui, ele é divergente no limite em que n tende ao infinito, porque ele vem da integral gaussiana, por exemplo, do momento, e aí ele vai ser multiplicado n vezes. Então, bom, basicamente falando assim, então ele é divergente quando n tende ao infinito, mas isso não é um problema de um modo geral para a gente aqui, porque a gente sempre vai tratar essa quantidade aqui normalizada. Então, pois bem, aqui a gente... E aí agora a gente definiu essa integral com esse D maiúsculo caligráfico como sendo o produtório de L indo de 0 a N. Esse N tende a infinito. Integral na posição, obedecendo os limites de integração da posição inicial e final. Pronto, temos aqui a integral de caminho. Agora, o próximo passo é saber como que eu relaciono essa integral de caminho com a função de partição. Alguma dúvida até aqui? Então, eu vou seguindo. Bom, como eu acho que é bem natural, é bem intuitivo a gente imaginar que a função de partição vai ser dada basicamente por essa expressão aqui. Resta saber quais são os estados iniciais e finais. Porque a gente sabe que a função de partição, ela nada mais é do que a distribuição de probabilidade para cada possível configuração do meu sistema. Isso é função de partição, em que, é claro, eu somo todas as possíveis todas as possíveis distribuições de probabilidade. Ou melhor, eu somo todas as distribuições de probabilidade para cada possível configuração. Isso é o que eu estou fazendo aqui. Mas, em particular, a função de partição ela vai ser definida como amplitude de transição, só que os estados inicial e final são os estados de vácuo. Então, eu saio do vácuo e quero saber e volto para a configuração de vácuo. Essa é a definição da função de partição. Então, lembrando que essa integral aqui, essa integral funcional aqui, ela não tecnicamente é uma integral funcional entre aspas, tudo bem que ainda não é uma integral funcional. Mas, bem, essa integral funcional aqui, ela obedece às configurações inicial e final, os limites de integração inicial e final. No caso aqui, vai ser de vácuo a vácuo. A gente vai ver o que acontece em teoria de campos quando eu estou tratando de partículas bosônicas e fermiônicas. Alguma dúvida? Não? Ou, pelo menos, nenhuma manifestação? Então, é o seguinte, dito isso, como eu disse, agora há pouco, no começo da aula, a gente aplicou o método da segunda quantização para poder estudar um gás de partículas não interagente, bosônico. Agora a gente tem a função de partição. Função de partição, ainda não em teoria de campos, ainda a quantidade que é interessante aqui, que a gente está tratando, é a posição da partícula. Então, estou tratando de uma partícula só e extrapolando isso para N partículas do meu sistema. Então, isso é bem semelhante. Então, o que eu deixo como exercício, entre aspas, ou como uma dica para vocês recuperarem o resultado anterior, é aplicar essa função de partição aqui para um oscilador harmônico. Ou seja, você está dizendo que cada partícula do seu sistema é descrito por um oscilador harmônico. E que, dessa vez, ao invés de utilizar o método de segunda quantização, vocês vão utilizar a função de partição. Melhor, a função de partição a gente também utilizou no outro, mas nós vamos utilizar o formalismo de integral de caminho, melhor dizendo. Okay? Ou a função de partição descrita por uma integral de caminho. É claro, vocês vão utilizar... Isso está no livro, onde encontrei isso muito bem feito, bem legalzinho, é no livro Basics of Thermal Field Theory, do Mikko Lane e Alexei Vorinin. Eu não sei como se pronuncia. Está no capítulo 1, seção 2,
e na página 7 do livro. Eu não lembro qual é a edição, tudo bem? Depois eu posso até ver e verificar com vocês qual é a edição. A única coisa que eu peço cuidado é com a notação. A notação dele é um pouco diferente do que eu vou utilizar aqui no curso. Então, partam da função de partição que eu passei aqui e utilizem a notação dele para poder chegar nos resultados. E vai ter algumas diferenças numéricas do resultado final por causa das definições dele. E eu vou deixar claro aqui uma grande diferença entre ele e o que eu faço aqui. Então agora vamos partir para a integral funcional propriamente dita, em que a gente, ao invés de tratar a posição da partícula, as partículas são descritas por campos. Esse é um formalismo de descrição de campos para quantidades físicas que é bem moderno. Existe a teoria clássica de campos e existe também a teoria quântica de campos, que é o que a gente vai fazer aqui. Bom, a gente vai fazer aqui, inclusive, algo a mais. A gente vai fazer teoria quântica de campos a temperatura finita. Isso isso simplifica algumas coisas e isso também traz alguns problemas. Então, sendo pragmático, o que vocês precisam fazer para poder encontrar a função de partição em teoria de campos, em teoria quântica de campos, é substituir a função de onda da posição da partícula pela função de onda do campo que descreve a partícula. E a configuração inicial ela vai ser dada pela posição por um ponto inicial e num certo instante inicial. E eu vou denotar isso sempre como φi e ponto. Essa é a configuração inicial. Mas bem, a amplitude de transição de uma configuração inicial do campo para uma configuração final do campo é dada pela transição, pela amplitude de transição, pela evolução temporal, da mesma forma que a gente fez no caso de mecânica quântica, ali atrás. Aqui, mais uma vez, toda a associação do formalismo de Matsubara permanece válido, em que I ΔT é o nosso parâmetro beta. Ele representa o nosso parâmetro termodinâmico beta. Então, todo o formalismo de Matsubara ele permanece válido em teoria quântica de campos. Então, vocês tem também aquela relação de completeza, a identidade que a gente colocou em mecânica quântica. Aqui nós temos a relação de completeza para a configuração de campo, para a configuração do campo e para a configuração do momento conjugado do campo. Eu vou chamar, ao invés de chamar de P, eu vou chamar de π. E a relação entre os dois, que é análoga ao que aparece em mecânica quântica. Seguindo exatamente o passo a passo, sem grandes discussões filosóficas sobre o que é teoria de campos ou teoria quântica de campos, seguindo o passo a passo que a gente fez no caso de mecânica quântica e fazendo essas substituições aqui, vocês conseguem recuperar ou obter essa expressão para a amplitude de transição do estado inicial para o estado final do campo. Alguma dúvida? Se não tiver dúvida, eu sigo. Se tiver, me interrompam. Aqui eu deixei bem claro em vermelho que essa integral funcional aqui, ela leva em consideração as configurações inicial e final do campo. Isso é super importante quando a gente fala do campo bosônico ou campo fermiônico. No campo bosônico, a gente considera periodicidade. No campo fermiônico, a gente vai considerar antiperiodicidade. E eu explico isso melhor daqui a pouco. Eu acho que eu inclusive pulei isso no começo. Eu vou voltar depois e falo. Eu não sei se eu pulei. Eu vou voltar um pouco a alguns slides em que eu comento essa periodicidade e antiperiodicidade quando eu estava falando de uma caixa. Era no outro slide, no outro material. Então depois eu comento. Então vamos voltar aqui.
Bom, então, a função de partição, como eu mencionei, aqui ela tem o mesmo significado, ela é a amplitude de transição do estado de vácuo para o estado de vácuo inicial. Estado inicial é um vácuo, e estado final também é a configuração de vácuo. No caso bosônico, eu considero uma condição de periodicidade, o que significa o seguinte, significa que a configuração inicial para tal igual a zero é igual à configuração inicial para tal igual a beta. Aqui eu já estou considerando tal. Tal, lembrando, é o parâmetro temporal imaginário. Aqui eu estou com tempo real, um parâmetro real temporal, de tempo, e já que nessa expressão eu coloquei um beta, em geral não vou colocar beta não, tudo bem, eu coloquei aqui agora só para poder diferenciar esses dois casos. Então, a função de partição termodinâmica, em que eu vou trocar o parâmetro temporal real por um parâmetro temporal imaginário, é dado por essa expressão aqui. Reparem que aqui eu tenho menos integral temporal do lagrangiano. Esse E subscrito aqui, ele denota euclidiano. Porque, claro, um dos detalhes que eu acredito que a maioria das pessoas aqui saibam, quiçá todas, é que o formalismo de teoria quântica de campos, uma das grandes sacadas, uma das grandes propriedades desse formalismo é de que ele respeita, ele tem invariância de Lorentz, ele respeita a relatividade restrita. Aqui tem um grande problema. Quando a gente faz temperatura finita, que significa passar da coordenada temporal real para uma coordenada imaginária, e quando eu compactifico a coordenada temporal, compactificar significa que eu estou integrando no intervalo finito, eu não estou indo de zero, eu não estou indo de menos infinito a mais infinito, eu estou fazendo no intervalo. Isso aqui é claro que vai ter eu vou quebrar a invariância de Lorentz. Então, temperatura finita tem esse primeiro problema, esse primeiro ponto, que vai gerar algumas consequências, que é a quebra da invariância de Lorentz. E deixa eu ver, acho que eu perdi um pouco o raciocínio. E aí, pois bem, então, esse LE é a lagrangiana no euclidiano, é a lagrangiana do sistema calculado no euclidiano, quando eu troco t por tal, a variável real pela imaginária, e eu posso reescrever essa expressão aqui como exponencial de menos a ação euclidiana do sistema. Só identificar o euclidiano, a definição da ação do sistema aqui. Aqui só enfatizando de que a integral funcional ela leva em consideração as configurações inicial e final do meu sistema. No caso bosônico, ele obedece uma periodicidade, ou seja, a configuração do campo em zero e a configuração do campo em beta são iguais e, portanto, é igual a zero. No caso fermiônico, eu tenho a antiperiodicidade, em que o campo fermiônico calculado em zero e o campo fermiônico calculado em beta, eles são iguais com sinal trocado. Um é igual a menos o outro, a outra configuração. Isso significa que, em princípio, não daria zero. Então, a gente precisa impor que o campo é zero nesses dois extremos. Bom, aqui essa expressão da função de partição que eu já expliquei antes. Alguma dúvida até aqui, até a construção da função de partição para a temperatura finita? Então, vamos seguir. Vamos fazer o exemplo do campo escalar real. Campo escalar real, a lagrangiana no euclidiano, ela é dada por essa expressão aqui, meio da derivada do campo ao quadrado, e aqui eu já estou sempre tratando com parâmetro temporal tal, mais meio de massa, o parâmetro massivo ao quadrado, vezes o quadrado do campo, mais um potencial que depende somente da configuração do campo.
sem derivadas do campo. Esse potencial aqui, ele, em geral, ele vai ser escrito como uma sequência de polinômios desse campo, o campo ao cubo, à quarta, à quinta, e por aí vai, sendo multiplicados por parâmetros, por fatores. Esses parâmetros, em geral, eles são positivos e a gente considera eles pequenos o suficiente para a gente fazer uma expansão de Taylor, ou, em outras palavras, utilizar a teoria de perturbação. É claro que isso nem sempre é possível, existem vários casos em que isso não acontece, e existem alguns formalismos para poder trabalhar nesses casos, em que a gente chama de são modelos não perturbativos, os casos em que a gente não consegue aplicar a teoria de perturbação. Se vocês tiverem alguma dúvida, tem um seminário da Teresa Mendes, da professora Teresa Mendes, que vocês encontram também lá no canal do TQCBR, é muito bom e ela detalha muito bem o método de teoria de campos na rede, em que ele é... Bom, ele é muito importante, ele é fundamental para tratar modelos em que a gente não consegue usar a teoria de perturbação. Ele se encaixa nos dois, é claro, mas com ele a gente consegue trabalhar de forma bem definida a teoria de não perturbativa. Aqui, nesse exemplo que eu vou tratar, eu vou considerar esses parâmetros igual a zero, ou seja, não vou ter, eu vou desconsiderar a existência desse potencial. Então, sendo assim, a função de partição, eu conheço a lagrangiana, eu insiro a expressão da lagrangiana dentro da função de partição. Essa é a função de partição do sistema, que eu tenho essa constante, a integral funcional exponencial de menos... aqui eu estou ignorando o h cortado, fazendo h cortado igual a 1. Em geral, eu vou fazer isso, de vez em quando eu recupero o h cortado só para a gente poder fazer uma análise mais física. Menos integral de 0 a beta, integral também na parte espacial, meio φ ao quadrado que multiplica, que está sendo operado por este operador aqui. Está sendo atuado por este operador aqui. Este operador aqui a gente conhece muito bem, o operador de Clay-Gordon. Aqui, para obter isso daqui, da lagrangiana anterior, eu fiz uma integral por partes, considerando as condições de contorno do campo nesses limites aqui, as condições de borda. Se alguém tiver alguma dúvida em específico sobre isso, a gente pode conversar, talvez em outro momento. E eu vou considerar o meu sistema, eu mencionei isso com vocês, inclusive veio do comentário, se eu não me engano, do Jesuel, de que é mais seguro a gente trabalhar sempre numa caixa. Então, eu vou fazer tudo dentro de uma caixa e somente no final é que eu vou tomar os parâmetros dessa caixa para infinito. Então, eu vou fazer uma expansão de série de Fourier numa caixa de aresta L, depois eu tomo L para infinito. Sendo assim, como eu mencionei antes, a configuração de momento ela é discretizada dessa maneira aqui, obedecendo essa periodicidade. O campo ele vai ser escrito, ele vai ser decomposto na série de Fourier de acordo com essa expressão, em que esse A maiúsculo, esse fator A maiúsculo, é uma constante de normalização que eu vou obter com vocês. E nesse ponto aqui, a constante de normalização que eu vou escolher em particular, ela é bem comum de ser escolhida, mas ela não é uma regra. Por exemplo, aquele livro que eu acabei de mencionar, para fazer o caso do oscilador harmônico quântico, ele utiliza uma constante de normalização diferente. E é claro que isso não deve alterar a física do seu sistema. Então, aqui, na expansão de Fourier, eu tenho um modo de oscilação devido à parte temporal, que é finita, sempre, e eu tenho aqui agora uma expansão nos modos de oscilação no momento, que por enquanto também é finito, porque eu estou tratando o meu sistema numa caixa.
do mesmo modo, a gente pode imaginar um gás dentro de uma caixa e depois eu tomo L para infinito. Então, essa integral aqui na parte espacial é uma integral finita, numa caixa. Como eu mencionei no comentário do Jesuel, num jargão de teoria de campos, esse é um modelo que, por construção, como estou construindo ele dentro de uma caixa, ele está regularizado pelas dimensões da caixa. Então, eu não vou ter divergências. Então, aqui, calculando o módulo ao quadrado do campo, eu obtenho ao quadrado e toda a expressão aqui da expansão de Fourier dos dois campos. Eu tenho aqui o momento K e o momento Q, e aí é claro que eu tenho os modos de vibração do momento K e do momento Q. Aqui eu escrevi errado, tudo bem? Ao invés de ser K e Q, é NK e NQ, que são os Ns do modo de oscilação discreto do momento. E, é claro, também existe a parte temporal, de tempo imaginário. Esse ômega n aqui é a frequência de oscilação da componente temporal, e que aqui a diferença entre o sistema bosônico e fermiônico ela se faz presente na expressão desse ômega. Eu acho que eu não escrevi aqui, mas eu vou escrever para frente, vou escrever isso 500 vezes. Eu acho que esse é o conceito básico desse ômega. Esse ômega ele é conhecido como frequência de Matsubara, que fique bem claro. Eu não escrevi, mas seria até bom escrever aqui que essa é a frequência, o ômega é a frequência de Matsubara. É talvez um dos conceitos mais básicos de teoria de campo da temperatura finita. Então, no final das contas, o que eu obtenho para a norma ao quadrado do campo, eu obtenho essa expressão aqui, e aí vem a definição dessa constante de normalização, que eu vou definir essa constante de forma que φ ao quadrado seja uma quantidade adimensional. Então, eu vou fazer análise dimensional da parte esquerda da igualdade e vou ajustar a dimensão da minha constante para que φ seja adimensional. É claro, φ eu não comentei, mas é claro, ele é a transformada de Fourier do campo na configuração da posição. Então, é a transformada dele. Então, fazendo a análise dimensional, essa quantidade... repara aqui, o campo, a dimensão do campo, ele é dado pela Lagrangiana, ou pela ação do sistema. Eu vou analisar somente a componente temporal, porque, como eu disse, aqui você não tem mais tempo em pé de igualdade com a posição. Então, eu vou analisar a parte temporal para poder ver qual é a dimensão do campo. Nesse caso aqui, essa expressão inteira que está na parte... Aliás, perdão, a dimensão de massa, a análise dimensional desse termo aqui, ela vai ser a seguinte: grandeza temporal, uma dimensão temporal a -1, dimensão de distância, esse L não tem nada a ver com o L da caixa, é só de dimensão de comprimento. Dimensão de comprimento ao cubo, que vem da integral, a dimensão temporal vem do parâmetro tal, e a dimensão que eu quero descobrir do campo ao quadrado. É claro que eu já fiz aqui o cancelamento da dimensão temporal que vem da derivada temporal. Então, portanto, por análise aqui, eu posso ver que, como essa quantidade total aqui tem que ser adimensional, porque isso aqui se trata da ação do sistema, o campo ele tem que ter dimensões de raiz quadrada da dimensão temporal dividido pela dimensão de comprimento. Como eu quero que o meu φ não tenha dimensão, então eu vou fazer o meu A ter exatamente essas dimensões aqui. Então eu vou definir a constante de normalização como sendo raiz quadrada de beta sobre V, volume do sistema. É volume, aqui eu tenho... inclusive aqui eu fiz errado, tudo bem? Aqui é dimensão de comprimento ao cubo, porque aqui eu tenho dimensão de comprimento ao cubo, dimensão de comprimento ao cubo aqui. Deixa eu corrigir isso daqui só um instante. Pronto. Então,
eu vou definir a constante de normalização dessa forma. Alguma dúvida? Então, no final das contas, a expansão de Fourier do meu campo vai ser dado por essa constante de normalização, que é particular no livro-texto que eu estou utilizando aqui, mas outros livros utilizam outras normalizações, mas essa daqui é bem comum. A expansão dos modos de oscilação, tanto da parte temporal, da frequência, quanto do modo de oscilação do momento, e essa é a expansão. Pois bem, então agora vamos escrever a ação euclidiana. Simplesmente substituindo, eu aplico o operador de Klein-Gordon no campo, no espaço de Fourier. O que eu obtenho é essa expressão aqui. Como eu tenho derivada segunda, tanto temporal como derivada segunda na parte espacial, e reparem no sinal de mais aqui, relativo entre essas duas, entre as duas derivadas, ou melhor dizendo, o alto valor das duas derivadas, isso aqui fica claro que nós estamos tratando nós estamos no espaço euclidiano. Isso aqui é um número, tudo bem, eu não preciso mais me preocupar, eu posso colocar ele onde eu quiser. Isso aqui é o alto valor do operador de Klein-Gordon aplicado no campo. E aí agora o que eu tenho que fazer é integrar tanto na parte espacial quanto na parte temporal. Lembrando que a parte espacial ela é finita, ela vai de menos L a L. Então aqui eu estou considerando valores discretos do momento. O resultado da integral da parte espacial fornece 3 deltas de Kronecker. Eu coloquei esse delta de Kronecker ao cubo aqui, mas eu tenho 3 deltas de Kronecker. E com essa notação um pouco bizarra do número de oscilação, um vetor número de oscilação. É que eu simplesmente estou considerando NX, NY e NZ. Aqui mais uma vez eu estou errando. Aqui ao invés de QK, aliás, de KQ, KQ e K, tem que ser NK e NQ, tudo bem? Eu não vou trocar só porque isso é um detalhe e está registrado esse detalhe. Então, no final das contas, né, eu efetuo a soma, isso significa que somente configurações em que NK for igual a menos NQ vão prevalecer. Aqui também N vai ser igual a menos N'. Repara que o K, aqui eu tenho menos NK. As configurações aqui de NK, eu vou considerar todas as possíveis configurações, então eu não preciso colocar um menos aqui do Q. Agora, no N, isso é interessante ver que aonde eu teria N', ou N igual a menos N', esse ômega, eu não lembro de ter escrito, mas eu vou escrever aqui agora. Ômega N é igual a 2π N sobre beta. Para o caso bosônico, ômega N é igual a 2π N sobre beta. Ou seja, não faz, como eu tenho aqui ômega ao quadrado, não importa se N eu estou somando para N positivos ou negativos. Essa soma aqui, inclusive, ela vai em todos os números inteiros, de menos infinito a mais infinito. Alguma dúvida? Essa é a expressão final da ação euclidiana, da ação do sistema euclidiano. Bom, seguindo, então, a função de partição ela vai ser escrita dessa forma. Eu simplesmente substituo a ação euclidiana na expressão da função de partição. Essa é a integral funcional. Como eu fiz uma mudança de variável do campo φ nas posições, na configuração de posição, para o campo φ na configuração de momento, isso significa uma mudança de variável, então vai ter um jacobiano. Esse jacobiano ele simplesmente acrescenta uma constante multiplicativa, então ao invés de n eu vou chamar de n', porque vai ter essa constante aqui, que vem do jacobiano. Bom, então agora
eu tenho exponencial dessa soma, isso significa que eu tenho um produto de exponenciais. Por isso é importante fazer numa caixa, porque aqui fica evidente, eu tenho um produto de exponenciais. Essa integral aqui, ela é fácil de ser resolvida, porque é uma integral gaussiana no campo. O campo é uma variável de integração, como outra qualquer, simplesmente obedecendo às condições inicial e final do campo, das configurações. E como é uma integral gaussiana, a gente conhece muito bem o resultado, que vai ser raiz quadrada de 2π e tal e coisa. Aliás, eu sei escrever raiz quadrada de 2π dividido por uma constante, né? Essa constante é exatamente esse número aqui. O 2π, eu coloquei ele aqui dentro da constante, e aí, ao invés de n', eu estou chamando de n-til. Um produtório dessa constante alfa, né, que eu chamei de alfa, elevado a menos meio. Esse número menos meio, ele é característico de um campo bosônico real. Esse fator exponencial menos meio, ele vai ser diferente se o campo for fermiônico, e também vai ser diferente se o campo for complexo. E a gente vai abordar cada um no seu devido momento. Pois bem, o que importa para a gente, como eu sempre repito, é o logaritmo natural da função de partição. E do produtório eu obtenho uma soma. E aqui sim, eu posso tranquilamente tomar o limite para o contínuo. Tomando o limite para o contínuo, em que a soma ela vai para o volume, multiplicando a integral no momento, eu obtenho essa expressão final aqui do logaritmo da função de partição. Até aqui, alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Então, ótimo. Então, vamos seguindo. Existem algumas observações aqui a serem feitas com relação a essa expressão final aqui, e que elas são super importantes e que elas vão aparecer durante todo o curso, que é o seguinte: vamos analisar, em particular, o modo zero, vamos separar o modo zero desse sistema. Essa soma aqui, ela vai, como eu falei, é uma soma nos números inteiros, nos valores inteiros de n, de menos infinito a mais infinito. Então, ela passa pelo zero. E como aqui ômega está ao quadrado, a parte negativa e a parte positiva, ela soma repetidamente, 2 vezes. Esse fator meio vai embora. E aqui eu separei o que eu chamo de modo zero, quando n é igual a zero. Quando n é igual a zero, o ômega vai ser zero. Para o caso bosônico, para o caso fermiônico, é ligeiramente diferente. Mas no caso bosônico, ele é igual a zero. Então, sobra somente logaritmo natural de beta ao quadrado, ômega ao quadrado. O fator quadrado eu tirei para poder cancelar esse fator meio. O que eu obtenho no final das contas é essa expressão para o logaritmo natural da função de partição. Agora, se vocês repararem, esse logaritmo aqui, ele tem um problema, ele tem uma divergência quando ômega k vai a zero. Ele diverge. E essa divergência, quando ômega k vai a zero, a gente chama de divergência infravermelha. Por quê? Vamos lembrar, eu não lembro de ter mencionado, mas lembrando que ômega k ao quadrado é igual a k ao quadrado mais m ao quadrado. No caso particular, sem massa, a gente chama de massless, fica óbvio de que eu tenho um problema, uma divergência infravermelha quando o momento vai a zero. A existência dessa divergência no modo zero, ela indica a existência de condensados. No caso aqui falando de partículas bosônicas, ela indica a existência de condensados de Bose e Einstein. Eu comentei isso a primeira vez, se não me engano, acho que na primeira reunião, de que geralmente quando existem divergências associadas ao modo zero, isso indica a existência de condensados.
E aí a gente deve falar, eu vou falar isso com vocês na próxima reunião, condensado de Bose-Einstein. Então, tá, tudo bem, em princípio isso é um problema, como eu mencionei conversando com o Jesuel, a existência de divergências infravermelhas é um problema sério, é um problema devido a... é um problema termodinâmico, por assim dizer, devido à existência de temperatura, e ele vai ser amenizado, essa divergência ela vai ser amenizada por algo super interessante que acontece a temperatura finita, que é o surgimento, a geração dinâmica de massa. Isso a gente vai ver no terceiro capítulo do livro, texto que eu estou adotando, que a existência de temperatura, um sistema termodinâmico, ele gera, ele produz a geração de massa dinâmica para uma partícula, seja ela bosônica, fermiônica também. Dinâmica no sentido de que correções quânticas levam ao surgimento de massa. Alguma dúvida? O outro ponto também é de que, lembrando, eu comentei isso, de que a parte termodinâmica, a contribuição térmica, que é dada por esse termo aqui, ela é finita devido à regularização do fator de Boltzmann. Pois bem, dito isso, Josué, desculpa só um minuto, o seu microfone não consigo entender nada, tem algum problema? Tá horrível. Alô? Josué? Vou esperar um pouquinho, que deve ter acontecido algum problema. Você quer digitar, Jesuel? Não sei o que é melhor. Você está pedindo para eu voltar na expressão da primeira divergência? Sim, é isso, né? Isso. Você está me ouvindo agora? Agora estou ouvindo limpo, claro. Voltar, se eu não me engano, foi no gás ideal, não foi? Sim. Isso, foi no gás ideal, tá aqui. Essa daqui. Tá, é a mesma coisa. Não, pera. Não, aqui é uma divergência ultravioleta. Aqui a discussão era outra. A divergência, nesse caso aqui, não fica claro a existência do condensado de Bose-Einstein, porque aqui você tem uma divergência ultravioleta. No outro lá, uma divergência infravermelha. Também vai aparecer divergência ultravioleta, e eu vou mostrar. No outro caso, a divergência ultravioleta, ela curiosamente vai aparecer daqui. Essa parte aqui, ela... Eu vou tentar fazer agora, que é a soma de Matsubara, eu vou tentar, entre aspas, resolver esse termo aqui, e aí você vai ter um termo que é independente de temperatura e outro termo que depende da temperatura. O termo independente de temperatura, que surge dessa parte aqui, ela também tem divergência ultravioleta, igualzinho esse termo aqui. Vai ser idêntico a esse termo. Tá bom, obrigado. Okay? São distintas as divergências, a origem das divergências são distintas. Nesse caso aqui eu falei que é contribuição de vácuo, no outro lá eu estou chamando de modo zero. Em alguns livros eles chamam esse modo zero aqui de modo zero de Boltzmann. Uhum. Tá bem? Mais alguma dúvida? Não. Obrigado. De nada.